Drogaria é um baita do negócio. Eu adoro, eu brinco com todo mundo. Dá dinheiro? Adão, para quem sabe trabalhar, dá. Dá para ganhar, né? Dá para ganhar. É fácil? Não. Você tem a gestão de um grande negócio dentro de um pequeno negócio. Uma drogaria hoje, eu vou mudar minha posição, eu vou me colocar ali. Se eu tiver errado, o Adão vai me corrigir. Uma drogaria hoje, média, ela trabalha com o quê? 10, 12 mil itens ativos na base de dados dela? Ativos? É. Não. Uma drogaria que vende 100 mil reais aí, hoje ela tem cerca de 3 mil. 4 mil 4 produtos. mil produtos. Ela até pode chegar a ter 5 mil, mas você vai achar muito produto na curva D. É o que eu ia te falar. Tem na muito verdade, produto na curva D. eu acho que às vezes eu me expressei mal. Ela tem 12, 13 mil itens cadastrados. Isso. Desses sim, cadastrados, ela vai ter ali 4, 5 mil itens ativos. Exato. E é engraçado, a gente vê pesquisas onde 70% da venda se concentram em menos de 30% do que ela tem. Uhum. Então aquela curva A, aquilo que mantém o negócio funcionando, é muito pequeno. Eu ainda não tenho os dados desse ano da rede, do ano de 2022, mas em 2021, o que você está falando eram 2.037 itens, curva A. Ou seja, eu tenho 5 mil cadastrados. O curva A, 2.037 itens. Entendeu? O resultado, e pelo menos, o resultado vem em cima disso, né? Só que é o que a gente ia dizer. Você tem que gerenciar o seu negócio não sobre 2.037, sobre 5 mil. E vindo lançamento, vindo novidade, vindo promoção, as distribuidoras hoje, a cada vez que passam, eles trazem mais para a gente condições, mas essas condições elas vêm com algumas surpresinhas, as chamadas pegadinhas do malandro, né? Sim. Pô, eu te vendo a curva A aqui, mas para você me comprar essa curva A, você vai ter que levar aqui a curva D. Eu brinco muito que a gente tem a classificação até da curva Z de zebra, né? Você vai ter que levar uma curva Z. Então isso é complexo, isso é muito complicado. Então se a gente não tiver uma boa gestão e isso não virar rentabilidade, aí respondendo a sua pergunta, dá dinheiro? Se não virar, não vale a pena. Vamos ser farmacêutico, vamos trabalhar para uma boa loja, para uma grande rede, ter 13º, férias, trabalhar com horário marcado, porque o Santander bem diz, aí merchan para o Santander, depois a gente tem que cobrar, hein? Vou tocar o money aí, gente. Eles fazem uma propaganda que para mim traz o mundo atual. No passado, na época do meu pai, ser dono, ser empresário, era mandar. Uhum. Hoje, ser dono e ser empresário é servir, Sim. é fazer, é colocar a mão na massa. E o dono de drogaria acho que reflete bem isso. Ele compra, ele vende, ele paga, ele limpa a loja, ele atende representante, ele atende no balcão, ele faz um pouco de tudo. Ele é multitarefa. Ele é multitarefa. Então, assim como você, eu acompanho os seus podcasts, você fala muito bem que eu preciso aprender um pouquinho de tudo que circula o meu negócio para eu poder oferecer o melhor para quem está me vendo e o melhor para o meu cliente. E o dono de drogaria é a mesma coisa, ele tem que conhecer um pouquinho de tudo que circula o negócio dele, porque ele é multitarefa. E se ele não fizer, ele não vai para frente. E fazendo tudo isso, pensando no crescimento, né? Porque assim, ao longo desse tempo que eu tenho de farmácia, o que você vê, na maior parte das vezes, raramente você encontra alguém fora da curva, né? E eu costumo falar o seguinte, de 0 a 5, o pessoal fala assim, de 0 a 10, vamos fazer de 0 a 5. De 0 a 5 todo mundo fala assim, me dá uma nota. E a maior parte das pessoas são medianas, né? As pessoas são medianas. Elas acostumam, você chega na farmácia e fala pro cara assim, e aí, quanto sua farmácia está vendendo? 100 mil. Tá bom, tá bom. No outro ano você chega e fala assim, e aí, quanto sua farmácia está vendendo? 100 mil. Tá bom? Tá ótimo. Só que cada ano que passa, o mercado vem crescendo dois dígitos todos os anos. Esse cara, cada ano, as coisas vão ficando mais difíceis para ele, e aí ele vai sofrendo mais. Ele fala assim, cara, eu estou vendendo 100 mil, mas tá difícil. Por quê? Porque o mercado cresce, mas o mercado dele não cresce. Porque ele não acompanha os números. O Adão, vou te interromper. Isso é uma delícia da gente conversar e da gente falar. Às vezes as pessoas viram para mim, e é um tema que todo gestor precisa. A gente precisa definir meta, você concorda comigo? Com certeza.
Eu vou fazer meta mensal? Eu sou contra. Eu sou um cara que vem de planejamento. Então, quando a gente vem de planejamento, eu gosto de traçar as minhas metas anuais. Olha, você está chegando num lugar que eu gosto, sabe por quê? Desculpa te interromper também. O nosso negócio é esse aqui, a gente está batendo papo. E eu conversando assim, eu acho que eu aprendo muito mais, né? Mas eu também penso nisso na meta anual, porque é o seguinte, mês após mês, você vai ter variações, né? Nem todo dia você está do mesmo jeito. Você acorda um dia bem-humorado, outro dia humor médio, no outro dia você está mal-humorado. E a gente falou um pouquinho antes aqui de conectividade. O cara espirra na China, o mercado mexe aqui. E não adianta a gente achar, não afeta o meu negócio. Afeta. A gente estourou uma pandemia agora, final de 19 para 20. O mundo virou de cabeça para baixo. O nosso setor, com exceção que a gente teve de perda humana, o nosso setor teve ganho. Mas tiveram setores que pararam. Tudo começou aonde? Começou lá na China. Demorou 60 dias para chegar aqui. Mas quando chegou, virou de cabeça para baixo. Quem entendeu o movimento e tinha condições, porque quando a gente fala de gestão, a gente acaba falando de condição, e quando a gente fala de condição, a gente fala de dinheiro, de capital disponível, e se preparou, ganhou um dinheiro absurdo. Quanto que você vendia um álcool em gel antes da pandemia e quanto que você vendeu um álcool em gel durante a pandemia? Aí a gente começa a olhar, luva, máscara, se eu estiver enganado, você vai me corrigir. Máscara era curva o quê antes da pandemia dentro de uma farmácia? C? C ou D? Porque A não era, com toda a certeza do mundo. De uma hora para outra virou um produto que quem não tinha estava desesperado para ter. Começou a fazer contabilmente errado, mas ir na costureira do lado, né? Que tinha que atender. Eu tinha que vender aquilo, era oportunidade. Quantas ações de Procon a gente não foi solicitado ajuda, porque antes eu vendia o álcool em gel a R$ 5,90 e de uma hora para outra eu passei a vender a R$ 39. Ok, tem um abuso econômico? Se eu for pegar o 5,90 para o 39, tem. Só que o Procon tem que lembrar que o fornecedor também saiu daquele custo anterior de 2,53 e jogou ele para 29,90. Então, na verdade, se eu tivesse estoque, eu estaria tendo um custo de oportunidade. Mas eu estava vindo repondo o meu estoque com um custo diferente. Então, tudo isso a gente tem que atentar. Então, eu gosto de meta. O que eu costumo dizer? Você não precisa engessar. Não engesse a sua meta. Eu tenho aqui, ó. Eu faturo 100 mil mês, 100 vezes 12, dá em média de 1.200.000 ano. Então, vamos lá. Vamos projetar a nossa meta ano. Quanto que você quer faturar no ano de 2023? 1.200? Nós já estamos com um problema. O mercado cresce 2 dígitos. Eu tenho que ter um balizador. Eu tenho que me balizar por quem? A gente conversando antes de iniciar o podcast, o Adão colocou uma frase ali que começou a me fazer refletir. Quem vem de nada, quem vem do pouco, sempre espera o muito. Sim. Quem vem do pior sempre espera o melhor. Isso. Olha como é. Eu vou me balizar por baixo ou por cima? Quem sonha pequeno é aquela história. Eu quero viajar. Eu quero viajar de ônibus ou eu quero viajar de avião? Se eu quiser viajar e estiver sonhando que eu vou viajar de ônibus, muito provavelmente eu não vou conseguir viajar. Então, se a gente vai sonhar, vamos sonhar grande. É o mesmo custo. Você não paga nada por sonhar. Então, quando eu vou projetar minha meta, vamos projetar com um valor legal. Então, se o mercado cresce 2 dígitos, o mínimo que eu tenho que projetar com a minha meta é 2 dígitos. No caso do ano passado, cresceu 14%. Então, se eu ia faturar 1.200, eu tenho que crescer 14% em cima. Quando a gente fala de 14%, a gente está falando aí aproximadamente 150 mil. Sim. Então, eu já teria de faturar 1.350. Só que eu esqueço de uma variável. A alta de medicamento. Que esse ano vai ficar entre 5 e 8. É. Vamos numa média de 6,5, acredito eu. Né? Então, quando a gente fala isso, eu já tenho que corrigir, porque o meu estoque vai corrigir. Sim. No dia 1º, o meu sistema já vira uma chavinha. Automaticamente. E aquilo ali já mudou. Outra, que aí eu acho que é um fator que todo mundo esquece. Quando você estava me apresentando, né, um pequeno currículo, você disse que eu sou especialista em investimentos. E eu fiz uma pós-graduação, um MBA, em mesa de operações. Quando a gente fala de mesa de operações, foi para entender um pouquinho, não foi para operar uma mesa em mercado financeiro, mas foi para entender o que gira aquilo ali. E a gente
tem que considerar o valor do dinheiro. Pessoal... Então tem que considerar a inflação. Tem. Os seus R$10 de hoje não são os mesmos R$10 de daqui 365 dias ou um ano. O que eu quero dizer? A nota muda? Não, a nota vai continuar a mesma, mas o poder valor de compra. Antes da pandemia, você comprava um saco de arroz por R$17. Na pandemia a gente pagou 30. Uhum. Isso é o efeito da inflação. Então quem tinha o dinheiro debaixo do colchão acabou não conseguindo comprar a mesma coisa que tinha. Então eu vou considerar esse efeito na minha meta? Eu tenho que considerar, porque senão eu perco esses 8% da minha base de crescimento, que é a média de inflação que a gente tem hoje. Foi justamente isso que eu te falei, porque assim, eu tenho um associado que nós estávamos conversando esses dias e ele falou, minha farmácia, conversando sobre crescimento, ele falou, minha farmácia, quanto cresceu o mercado ano passado? O mercado do ano passado cresceu 14%. O mercado de dependente, né? Cresceu 14%. E aí, ele falou, minha farmácia cresceu só 6%. Eu falei, deixa eu te falar. Se o mercado cresce 14% e você cresce 6%, porque nós não colocamos aqui a inflação. Não está computado aqui a alta do medicamento. Na realidade, tá perdendo. você está perdendo o mercado. Você está retroagindo. Exatamente. Ele está achando que ele está ganhando, mas ele está perdendo o mercado. E para ganhar a mesma coisa que ele ganhava no ano passado, ele está tendo que trabalhar muito mais. Isso se ele ainda estiver conseguindo ganhar. Eu vou complementar. E hoje a gente está tão conectado que você consegue mostrar para ele até para quem que ele está perdendo. Exatamente. Tá vendo, pessoal, como é que é importante ter gestão, parar para avaliar o seu número, ou sentar com o seu consultor, assentar com a rede? Você consegue mostrar até isso para ele. Porque você está dizendo para ele o seguinte, o mercado cresceu 14% e você cresceu 6%. De cara, alguém cresceu 8% a mais do que você aqui no seu BRIC, na sua região. Já temos um problema. Alguma coisa está acontecendo aqui. Segundo, se a correção do produto, ano passado nós tivemos, ano passado foi 2 dígitos, acho que foi 11 ou 12. Do alto medicamento? Ficou na média de 10,5%. Então, a alta do medicamento foi 10,5%. Porque teve um medicamento que cresceu, que subiu 12%, né? A alta do medicamento foi 10,5% na média. Você está crescendo 6%, você já está... Sua perda não é 8%. E a gente ainda teve a inflação. Cara, nós temos um problema sério, porque a tendência é que alguém venha e te engula. Uhum. É isso que vai acontecer. Não existe 2 mercados, né? Não. Só um. Só um. Bom, diante disso, então... Pessoal, eu sempre faço uma pauta. E agora eu vou fazer a primeira pergunta. Mas eu acho que a gente acabou falando de muita coisa da pauta aqui. Sim, mas assim... A gente vai complementando. Quais são os principais KPIs que a gente pode ter dentro de uma drogaria aí, né? Os principais indicadores? A gente ouve muita coisa e eu vou começar, para mim, pelo mais importante. Demanda. Venda. Faturamento. Se eu não tiver faturamento, não adianta eu querer olhar KPI nenhum, não adianta eu querer olhar indicador nenhum. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é venda. A partir disso aí, se a venda é a alma do meu negócio, eu tenho coração, eu tenho cérebro, a gente começa a ir para outras partes importantes. CMV. Né? Porque o CMV, gente, naquela linguagem bem popular, é quanto custa a sua mercadoria, quanto custa a sua reposição de estoque. Se eu faturo 100 mil e tenho um CMV, vamos pegar um CMV médio, vamos dizer na casa entre 55 e 60, para ficar mais fácil a nossa conta no bate-papo, vamos falar de 60%. Que é o ideal para uma farmácia pequena, tradicional, né? Tradicional, que vende aí cerca de 100 mil reais. Quando a gente fala de grande rede, esse CMV vai subir. Sim, né? É porque eu vejo algumas drogarias falando assim, me falaram que um CMV de 65 é aceitável. Sim, é aceitável de 70. Mas depende de quanto você fatura. Exato, o cara fatura 100 mil e tem um CMV de 65, de 70%. Não paga conta. Não vai pagar conta. A não ser que trabalhe ele, a esposa e o filho. Né, que sejam escravos do próprio negócio, porque fora isso aí não vai pagar conta. E se pagar conta, ele não vai ganhar aquilo que você me perguntou no começo, farmácia dá dinheiro? Aí eu vou ter que te responder aqui agora. Não. Não dá. É melhor virar funcionário. É melhor ser funcionário, né, que você vai ter garantido aquilo ali todo mês.